Meus irmãos, cordiais saudações a todos, que no transcorrer da nossa reunião venhamos a receber do alto tudo que os nossos espíritos necessitam em termos de serenidade, paz, equilíbrio, consolação, para prosseguirmos nas nossas jornadas, na jornada terrena. Desta feita, nós vamos compartilhar o estudo da noite com os nossos irmãos e irmãs, de uma página do livro Sol das Almas, que tem autoria espiritual do nosso Emmanuel, e o médium psicógrafo é Valdo Vieira, que Chico dizia que ele tinha uma capacidade, uma potencialidade mediúnica, de certa maneira, superior à dele. E, de certa maneira, talvez esse seja o termo correto, ele lamentava que o nosso irmão Valdo Vieira, que é já desencarnado, como o Chico, tenha derivado para outras atividades. O tema da noite, portanto, como todos os abordados pelo Espírito de Emmanuel, esse Espírito que nós devemos muito, e que, a esta altura dos acontecimentos, não sabemos se ele está desencarnado ou permanece desencarnado, pois que, como desencarnado, ele tinha muitas missões ainda a complementar, a concluir no campo do espiritismo, com reflexos diretos para nós, os espíritas aqui domiciliados sobre a face da Terra. Mas, como sempre, ele traz um tema que é de capital importância para todos nós, e é nessa página do livro Sol nas Almas, é o item 51, e que tem o título de Vontade e Adversidade. Ou seja, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, lá na questão 843 e seguintes, que traz o título de livre-arbítrio, tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? É a primeira é a questão que Kardec formula aos espíritos. E os amigos espirituais, os espíritos que colaboraram na feitura do Livro dos Espíritos, a obra filosófica por excelência, respondem: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Resposta: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar, ou de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. E a questão 844 traz a seguinte questão: do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Né? Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Ou seja, conforme o desenvolvimento do espírito, do ser, o humano, os primeiros
primórdios da vida do espírito é quase nula a liberdade. Mas à proporção que ele cresce, o que a sua idade reclama, ele aplica o livre-arbítrio àquilo que é necessário. E nós temos que entender também, está contido no Livro dos Espíritos, e em outros livros, que nós possuímos um livre-arbítrio relativo, porque não atingimos o cume da perfeição e, consequentemente, nós não temos a capacidade de exercer o livre-arbítrio absoluto nas nossas decisões, nos nossos atos. Nós não abarcamos todo o conhecimento, nós não possuímos toda a capacidade da razão, do raciocínio. Portanto, esse é o livre-arbítrio que nós encontramos no Livro dos Espíritos e que existem outras obras que vão falar igualmente, abordando outros aspectos, outros ângulos do tema livre-arbítrio. Emmanuel começa o seu comentário a respeito, que a felicidade é um uso a procura da felicidade é um uso nobre do livre-arbítrio. E quando nós desejamos isso ou aquilo, nós nem sempre conhecemos o que nós desejamos. E também ele se manifesta, e que nós todos concordamos, que é uma atividade nobre, merece ser elogiada, essa busca da supressão de todas as provações, que é, inclusive, um dos ideais mais elevados da criatura humana sobre a Terra. E porque ele concorda que é necessário extinguir, fazer desaparecer todas as dores sobre a face da Terra. Mas ele indaga, mas o que seria de nós? O que seria de nós se essas dores e sofrimentos, se essas dores e lutas, doenças, nos abandonassem na nossa área do esforço evolutivo? O que ocorreria? Ele muito bem coloca que as cargas pesadas do egoísmo e do orgulho e que as arestas que o buril do sofrimento precisa desbastar, desculpe-me, não trouxe nenhum copo d'água aqui para combater essa tosse aqui que me acometeu agora. De maneira que, sem esses elementos que nós temos presente na vida, nós não venceríamos ou não estaríamos em plena batalha para desbastar essas arestas que são necessárias, paulatinamente, nós as irmos eliminando dos nossos passos, das nossas mentes, das facetas da nossa vida.
De maneira que também nós insistimos, nós tratamos da morte, né? Afastar a morte, e isso é um elemento elogiável, por exemplo, a busca pela conquista da longevidade, mas, ao mesmo tempo, e o que seria da possibilidade de renovação sem a reencarnação? Se eliminarmos a morte, o desencarne, e a nossa vida seria não não se concluiria, teríamos uma vida longuíssima, em anos, ou vencêssemos nessa conquista da longevidade, o que seria sem a reencarnação? Porque se nós ainda não nos debruçamos sobre a reencarnação nós podemos nos analisar hoje que nós vamos concluir um período da nossa vida, quando deixarmos aqui o nosso corpo físico, mas iremos meditar, refletir o que de errado, o que mal nós fizemos às criaturas, ainda que esse mal seja involuntário, não seja desejado conscientemente, mas acordará em nós o desejo de consertá-lo, de redimir os nossos erros. Se tivesse uma vida como essa terrena que não fosse interrompida, nós não teríamos condições de retornar ao plano espiritual, de refletir bastante e traçar planos futuros que incluem a vida e a volta à Terra para nós corrigirmos, para nós nos encontrarmos com as criaturas que, que nos cobram algo que nós fizemos, às vezes muito graves, e que sem a reencarnação, no plano espiritual, não teríamos sossego, não teríamos paz, pois as nossas consciências estariam nos acusando indefinidamente. Poderíamos também pensar aqui que Emmanuel está fazendo a apologia da dor e da morte, né? Louvando a dor e a morte, contra o bem-estar e contra a própria vida, né? E contra a própria vida. Mas Emmanuel nos assinala que nos pede para atendermos o impositivo do ajuste às leis naturais. A vida que se conclui pelo exaurimento do fluido vital dos nossos corpos, aceitar o papel da dor nas nossas vidas, como muito bem assevera Leon Denis, a dor é um curso, é um elemento educativo para o espírito. O espírito, sob a supervisão da dor, ele igualmente retraça os seus caminhos, a sua maneira de proceder. Ele consegue encontrar em criaturas que ele não tinha condições de estar em presença, vai reconhecer o valor, vai reconhecer os aspectos positivos dessa criatura e uma nova experiência reencarnatória. Quando ele voltará, melhor, mais capacidade de compreensão, de ter aprendido também no plano espiritual quais as razões que o levaram a agir com aquele companheiro de vida, companheiro de jornada. Portanto, é uma bênção do alto a oportunidade reencarnatória, que nos permite quitar as nossas dívidas e ascendermos um pouquinho mais que seja
para o cume, para o caminho, para a busca da perfeição. Quando um dia nós nos encontraremos todos, é o determinismo da vida, da lei divina, e que todos nós nos encontraremos em trabalho, em pesquisas, em dedicação ao nosso próximo, colaborando, co-criando com o Deus de amor e de bondade. Assim, por conseguinte, Emmanuel diz que é um impositivo do ajuste às nossas leis naturais e que temos que nos conformarmos, né? Conformarmos com esses elementos que vão contra as nossas expectativas, mas que são fundamentais, são necessárias. E Emmanuel coloca algo interessante aqui, que o atendimento a todas as nossas súplicas, a benevolência do Criador conosco, ele chega a afirmar que a vida perderia o sentido. E ele chega a falar, mencionar coisas graves, que a Terra se constituiria um manicômio de largas proporções, com essas solicitações descabidas, ambições desregradas, e culmina dizendo que é o desajustamento geral e a presença da loucura nas nossas vidas. Portanto, é necessário se conformar com essas condições que nós nos encontramos, necessárias para nós avançarmos, para nós adquirirmos a sabedoria, para nós não sermos meros transeuntes da vida, mas alunos aplicados da escola da existência, que vida a vida nos deparamos com novidades para o nosso espírito. Ontem nós não nos interessava a matemática, a física. Em uma nova vida nós vamos acordar para a beleza, o subjetivismo dessas matérias. Passamos em brancas nuvens sem atentar pela poesia, pela excelsitude da música, por exemplo. Em uma nova encarnação, nós vamos encontrar um instrumento, uma flauta, um piano. Vamos descobrir a beleza das nossas cordas vocais quando entoam uma canção. Essas são as maravilhas da reencarnação. Assim, ele nos concita a exercermos a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, na consecução, no esforço, na execução dos nossos compromissos, pelos quais nós passamos agora. Sejam quais eles forem, sem desânimo e sem tristeza. A dor física pode nos assaltar, mas aquele que está a cavaleiro, o domínio do corpo, o espírito imortal, não deve se desanimar, não deve se entristecer, ao contrário, agradecer a oportunidade de passar por essas experiências para quitar-se, para melhorar-se, para amanhã desencarnando, ir aos palcos do além-túmulo, fruir o prêmio merecido de ter encarado com equilíbrio, com serenidade, sem revolta, aquilo que a vida lhes ofereceu e que lhe era fundamental. E sem desânimo e tristeza contra esses acontecimentos aparentemente contra nós. Existe uma passagem do Evangelho que diz que o ato não é o mais importante. Tem um espírito francês lá, uma mulher, que disserta sobre esse assunto.
o momento, o fato não é o mais importante. E o que é mais importante em si, então? Ela magistralmente diz: o mais importante são as consequências do ato. Portanto, fica a advertência de Emmanuel de que as nossas provações, os nossos acontecimentos, aquilo que nós estamos passando, é importante relativamente, mas o mais importante são as consequências. Se nós exercemos a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, para aceitar esses fatos naturais, as consequências serão as mais importantes, porque nós alcançaremos o burilamento das arestas do nosso espírito, como acentua Emmanuel. E ele coloca aqui, magistralmente, indo ao encontro daquilo que nós acabamos de falar, que vantagem só é vantagem quando o benefício de hoje pode ser benefício amanhã e no futuro. Olha que frase magistral. Então, vantagem não é nós desertarmos e nos rebelarmos contra aquilo que nos ocorre hoje. Porque é uma vantagem. É uma vantagem do hoje, vai ser uma vantagem da manhã, pelo que no futuro nos reservar, e no próprio futuro que nós haveremos de nos encontrar em situações mais cômodas, mais condições ideais para o desenvolvimento, para o relacionamento com as criaturas que nós vamos encontrar no plano espiritual. Porque sofrer sem se rebelar não é nós louvarmos o sofrimento, mas é entender que o ato de sofrer nos marca profundamente, mas são as consequências do sofrimento que nós devemos ter em vista. Portanto, vantagem só é vantagem quando o benefício de hoje pode ser benefício amanhã e no futuro. E ele diz agora também: pensar se o proveito de agora será proveito depois. Meus irmãos, quantas coisas na vida e na existência nós meditássemos, né? O proveito de agora será proveito depois? Quantos proveitos de agora que achamos que é o melhor a fazer, que vai redundar em benefício para nós, amanhã ele se revela o tormento das nossas vidas. Aqueles que exercem a vingança, que, né, que se arremetem contra o seu semelhante, que se deixam guiar pela corrupção, que não perdoam, esquecido que ele também necessita de perdão. É pensar, portanto, meditar, se o proveito da agora será proveito amanhã, depois. Quantas coisas teríamos evitado no hoje, no amanhã e no futuro que nos aguarda. E Emmanuel traz uma frase aqui conclusiva que diz o seguinte: não é à toa que Jesus, quando nos ensinou, nos legou o pão nosso, colocou ali, ó, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a vontade do Criador, a liberdade do Criador, seja feita assim na terra como no céu. Ou seja, em todos os locais do universo, onde impera soberano
o Criador incriado, o primeiro motor, como afirmava Aristóteles. Ou como diz o Livro dos Espíritos, na questão magistral número 1, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Muita gente não atentou para a grandiosidade e a profundidade dessa definição. Assim, meus irmãos, Emmanuel nos traz essa página e que nos lembra outros momentos em que nós somos chamados a exercer a nossa vontade, exercer o nosso livre-arbítrio, né? E que nós podemos, se nós recusarmos aquelas provações, aquele encontro que a vida preparou para nós poderemos amargar tremendamente, né? Então, aqui nós lembramos de Sócrates, né? Vejam bem, o Sócrates, quando está lá preso, e os seus companheiros, seus discípulos, vêm acenar com a liberdade para ele sair na noite, né, escura, ele responde: olha, o meu demônio, o demônio familiar, que é um espírito, não me acusou de nenhum erro dessas minhas atitudes. Então, eu não vou fugir. E eu vou beber a cicuta. Vejam bem, ele poderia exercer o livre-arbítrio e recuar. Mas ele sabia que o ato dele não era o mais importante. O importante seria a consequência. Se ele recusasse aquilo que injustamente, né, colocavam sobre ele, e corromper a mocidade, a sociedade lá da época, calúnia, injúria, sacavam contra ele, ele não teria a consequência e o seu gesto e o seu legado de uma nova moral para a humanidade não seria alcançado. Ele estava seguindo o Mestre Jesus. Se nós vamos lembrar de alguém aqui do Planalto, nossa terra, Brasil, a figura de Eurípides Barçanufo, lá de Sacramento. Ele uma vez foi numa reunião mediúnica e ele disse que, pensou antes de sentar à mesa, que ele só acreditaria na doutrina espírita se o primo dele, que era analfabeto de pai e mãe, recebesse uma mensagem de São João Batista. Mas o irmão dele era analfabeto, não sabia ler e escrever. E ele está lá na reunião, e ao final da reunião vem uma mensagem mediúnica, psicofônica, onde o seu primo foi o portador dessa mensagem, e a mensagem lindíssima, sem nenhum erro de pronúncia, ela profunda, se dirigia uma mensagem moral a todas as criaturas, e quando termina, o espírito se identifica como João Batista. O que faz Eurípides Barçanufo? Ele retorna e vai começar a estudar a doutrina espírita de amor e verdade. Se ele não mantivesse a sua determinação de aceitar a doutrina, ele tinha o livre-arbítrio ali, mas ele foi até o final, aceitou e fez aquela obra extraordinária lá em Sacramento, que teve consequências profundas para o Brasil. Ele ajudou muita gente através dos receituários homeopáticos que o Dr. Bezerra de Menezes, através dele, dava para os necessitados. E não cobrava nada. Ele mandava para todos os recantos do Brasil, talvez, não sei, ele cobrasse só o envio, né? Quantas criaturas foram curadas, sanadas dos seus sofrimentos com o medicamento homeopático, graças também ao seu criador Samuel Hahnemann. Ora, ele não ajudou somente, ele foi o indivíduo
o Espírito iluminado que propiciou que de Sacramento fossem para aquela cidade lá de Goiás, onde trabalhou Bartolo D'Amo, tantas outras criaturas, e que até hoje está de pé, deslocou-se para Goiânia, né? Mas antes deu oportunidade que Chico se instalasse lá em Pedro Leopoldo. E depois de passar por Goiânia, veio para Brasília. Tudo isso nasceu com a figura, com a origem de Eurípides Barçanufo. Ai, se ele exercesse o seu livre-arbítrio para recuar dessa tarefa. E que falar de Paulo, então? Paulo, o homem convertido, o homem da história simbólica da estrada de Damasco, que nos emociona até hoje, que Jesus aparece, a visão mediúnica dele, e Jesus pergunta a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele imediatamente cai do seu cavalo e fica cego. E ele é Ananias, que lá dentro dos poços de Jerusalém, que vai curá-lo passando barro, porque Jesus pede que ele vá buscar Ananias. E naquele momento, Paulo coloca em jogo a sua vontade. Jesus realmente é o Salvador. As provas que me dá. E uma das maiores, um momento decisivo da vida de Paulo é quando ele, o seu barco que o levava para Roma para ser julgado lá, tem uns problemas, tem que aportar numa ilha, e o comandante da nau, o centurião, vendo os, os atos, os trabalhos que ele tinha feito, amainou uma rebelião, curou pessoas, curou, né, uma criatura que iria de nomeada, né, romana, e ele propôs o seguinte para Paulo: Paulo, vamos fazer o seguinte, vamos dizer, né, conheço você, é uma pessoa, realmente não é isso que dizem. Eu vou voltar, vou seguir para Roma, e com essa tempestade que aconteceu, eu vou dizer que você perdeu a vida e você, né, segue o seu caminho. E Paulo ouviu o comandante do navio, mas na noite em que que precedeu o dia que teria que falar com o comandante, ele tem a visão de Jesus. E Jesus diz a Paulo: não, Paulo, você vai ter que ir para Roma, porque é em Roma, lá em Roma que você desencarnará. Lá em Roma você morrerá. E Paulo, se fôssemos nós, né, recuaríamos, mas a vontade dele, com a presença de Jesus, ele assumiu, ele não recuou, o seu livre-arbítrio, a capacidade total da sua vontade, foi obedecer o que o destino lhe reserva. E ele foi para Roma, e lá no último momento do livro Paulo Estevam, ele oferece a sua cabeça ao servidor, ao centurião romano, que hesitava em cortar o seu pescoço. Não, ele falou: cumpra o seu dever. E ofereceu o seu pescoço, e foi a morte com a qual ele se despediu desta vida. Portanto, mas Paulo sabia que ele também tinha um legado a deixar à humanidade. As suas cartas estão repletas de elementos para nós que ficamos, para continuarmos e prosseguirmos. Porque se alguém acha que é muito difícil se aproximar dos exemplos, dos ensinos de Jesus, recorra a Paulo. Paulo sou eu. Paulo é você.
tem todas as cores da imperfeição. A sua batalha até o último momento, quando partiu, foi de corrigir os seus erros do passado, de se recompor com Estevão e a sua irmã e a sua amada. Mas o que é fundamental é que Jesus, quando foi alçado à cruz infame, consta em Mateus 27, capítulo 1 a 66 do Novo Testamento, o seguinte, vamos resumir, apesar de ler aqui. Este é Jesus, o rei dos judeus, estava escrito numa tabuleta. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Você disse que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. 3 dias. Pois bem, se é o Filho de Deus, salve a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Diziam, quer dizer que ele é o rei de Israel, que desça da cruz agora mesmo e creremos nele. Ele confiou em Deus, então que Deus o salve agora, se quiser. Pois ele disse, eu sou o Filho de Deus. Vejam bem que Jesus, o nosso mestre, o nosso irmão maior, também teve o seu momento em que se exercesse o seu livre-arbítrio, desvinculado dos seus compromissos, da dor que iria visitar pregado aos cravos, à cruz, se ele desistisse, se ele imprecasse aos céus contra aquilo que ocorria, nós não estaríamos aqui hoje, beneficiários da esperança, crentes que o amor não é uma utopia, crentes que o amor é uma realidade nas nossas vidas, porque ele concedeu-nos a prova que o amor é capaz até de sacrifício em relação aos seus companheiros de jornada. A mensagem de Jesus é inesquecível para os nossos espíritos, portanto. Assim, companheiros em Jesus, companheiros da batalha, da vitória que nós todos procuramos sobre nós mesmos. Eis um texto magistral que, mais uma vez, Emmanuel nos coloca nas mãos para que venhamos a vencer, a superar as nossas dores, o sofrimento, as nossas adversidades, a fim de que, no futuro, no agora, sejamos vencedores de nós mesmos, aspirantes a um mundo melhor que certamente nos espera. Muita paz, muita luz, meus irmãos. Obrigado por mais este momento de congraçamento, de estudo do Evangelho para todos nós. Assim seja.